Definindo o seu avatar. A gente falou sobre avatar no passado, né? Agora vamos explicar aí com calma o que é um avatar, né? Avatar, para aqueles que ainda não estão com conhecimento do meio digital, né? É um termo muito utilizado para designar o seu público-alvo, né? A estereotipização do seu público-alvo, né? É uma pessoa, um ser que carrega ali as características da maioria dos tipos de clientes que querem o seu produto, né? Então, o avatar é a personificação do seu público-alvo, né? O público-alvo é o grupo de pessoas com certas características definidas com maior probabilidade de fechamento para o seu produto ou serviço, né? E o avatar é descrito através de características como sexo, idade, estado civil, profissão, onde vive, onde trabalha, renda média e interesse, né? Então, esse conjunto de características que você tem que descobrir em relação ao seu público-alvo vai criar o seu avatar, né? E sabendo o seu avatar, você aumenta a chance de ser assertivo ali na comunicação com esse seu avatar. Porque quando você conhece o seu grupo, você sabe exatamente ou muito perto do que ele quer e como ele espera ser conectado, como é que eles gostam de ser contatados, né? Que tipo de linguagem, que tipo de post, que tipo de elementos dentro dos serviços que você presta que são mais importantes para ele. E aí você pode direcionar de melhor forma suas postagens e suas campanhas. E outra vantagem do avatar, é lógico, você tem uma economia financeira em relação às suas campanhas, né? Quando você sabe qual é o seu público-alvo, você não precisa gastar tanto dinheiro para publicar para um monte de gente, sendo que é um seleto grupo de gente que vai ter maior probabilidade de fechar com você. Então, as perguntas, gente, que perguntas você tem que se fazer em relação a esse avatar, né? Baseado aí no tipo de produto que você tem, no tipo de experiências que você já teve com os clientes que procuram esse serviço. Você pode fazer, logicamente, uma pesquisa de mercado, pode fazer enquetes com essas perguntas, mandar para vários potenciais clientes para ver qual que é o seu avatar. Quais são essas perguntas? Por exemplo, além das básicas que a gente falou, né, de sexo, idade e tudo mais, você pode fazer perguntas um pouco mais complexas. Por exemplo, o que deixa esse avatar acordado à noite, né? Baseado aí na sua experiência com as pessoas que você já lidou, baseado na sua vivência, o que deixa seu público-alvo acordado à noite, né? Por exemplo, é um medo de ter problema na estrutura do prédio, né? No caso, se você esteja trabalhando com reformas condominiais, será que não é esse um medo que deixa ele acordado à noite, o síndico ou a síndica? Do que eles têm medo, né? Aí a gente é indo mais para aquele lado de evitar a dor, né? Lembra que a gente falou que as pessoas basicamente agem querendo evitar a dor ou buscar prazer. Então, no caso, essas perguntas bem profundas, né? O que deixa o seu público-alvo acordado à noite? O que eles têm medo? Do que eles geralmente sentem raiva? Por exemplo, tem raiva de serviços mal executados? O seu público-alvo é mais um público que está com raiva de prazos não cumpridos? Enfim, você tem que se perguntar isso para poder melhor identificar o seu público-alvo. Quais são as 3 frustrações diárias dele, né? Por exemplo, dificuldade de acesso ao imóvel, autoestima, conforto. E por que momento esse público-alvo está passando hoje, né? São pessoas que estão iniciando a vida profissional, são pessoas mais estáveis, são pessoas mais velhas. E agora indo mais para o lado de buscar prazer, né? O que eles mais desejam ardentemente, né? Dentro ali do fundo da alma deles, né? É viver tranquilamente, é viver num ambiente de aventura, né? Isso pode alterar a forma que você define o seu projeto, por exemplo. E alguma forma normal de decisão deles, geralmente é um público mais analítico, mais emotivo, né? E agora mais algumas características relacionadas ali à comunicação com eles, né? Eles possuem alguma linguagem própria, né? Um público que costuma ter uma linguagem específica deles, por exemplo, gírias, expressões, cultura, idade, né? É um público que usa meme, por exemplo, se for um público mais novo, né? Quem sabe você pode fazer postagens com meme, por exemplo, se for algo que pode conectar com o seu público-alvo. Tem alguém mais vendendo algo similar no mercado? Se sim, como é que eles estão ofertando? Como é que eles estão fazendo essa comunicação? E alguém já tentou vender algo parecido para esse público, né? De novo, como é que foi
como é que foi a comunicação, como é que foi a tratativa. E por que deu certo ou por que deu errado. Então vamos para alguns exemplos de avatar. Por exemplo, um avatar pode ser um casal recém-casado, na faixa etária de 30 a 40 anos, classe média com renda anual conjunta de R$120 mil, que querem uma construção de casa financiada, né? Em um loteamento fora do centro da cidade, para a tranquilidade e construção da família com até 2 filhos e um cachorro. Isso é um avatar super bem definido e você pode fazer isso baseado aí na sua experiência profissional, na pesquisa do mercado, conversas com corretores, né? Então, digamos que você queira construir para vender, né? Eu quero construir para vender, tem vários loteamentos aqui fora do centro da minha cidade e eu quero aquele público-alvo. Como é que eu vou me comunicar com aquele público-alvo? Quem é que pode trazer informações sobre que tipo de pessoa costuma comprar terreno e construir nesses loteamentos? Você pode falar com corretores, por exemplo. Você pode conversar com corretores e pesquisar essas informações, né? Logicamente, você pode também falar sobre aquele tipo de parceria, né? Fazer aquela a oferta de comissão, no caso de fechamento. Mas ir atrás dessas informações, gente, que isso influencia muito como você vai estar se comunicando nas redes. Então, é uma construção, ou eu quero trabalhar com reformas de alto padrão, em condomínios de alto padrão. Eu conheço aqui os principais condomínios da minha cidade, eu quero estar trabalhando naquele nicho. Como é que é aquele perfil, né? Como é que eles costumam se comunicar, qual que é a faixa etária, costumam ser famílias com filhos ou não, enfim, qual que é a prioridade deles, né? A prioridade deles é uma obra que não dê dor de cabeça, porque eles querem obra, eles não querem perder tempo com a obra, que eles têm o trabalho deles, que eles têm uma grande remuneração, não querem perder tempo fazendo outra coisa, enfim. Você tem que entender qual que é o seu público-alvo, tá? Para melhorar a sua comunicação, para não ficar tirando para tudo que é lado. Então, vai atrás do seu avatar. Um outro exemplo de avatar, síndico profissional que busca empresa de engenharia séria com documentação de empresa e de funcionários para restaurações condominiais de até R$200 mil, com prestação de contas e relatórios semanais e experiência em retrofit. Também uma definição muito clara de avatar, né? Um síndico profissional, né? Os síndicos profissionais costumam buscar empresas com toda a documentação, empresas sérias, empresas de engenharia, e aí a gente já coloca aí uma faixa de preço, né? Você pode... E, gente, não fica preocupado de não saber exatamente qual que é o seu avatar, né? Muitas vezes você vai conversando, vai prestando serviço, vai anunciando para um público maior, você vai entendendo que tipo de público melhor aceita seu produto, tem melhor conversão, que tem melhor taxa de retorno, daí você vai especificando o público, é um trabalho iterativo. E, aliás, quando você já tem um público-alvo definido, quando você já tem um avatar definido, nada impede de ele mudar, tanto por questões do mercado, quanto questões da empresa. Você pode querer mudar a sua estratégia de negócios, tá? Então, fique tranquilos, não é algo que você vai descobrir do dia para a noite, é algo que você vai trabalhando, e é ideal que você continue trabalhando, mesmo quando você tiver um avatar bem definido. Um outro tipo de avatar, arquiteto, arquiteta que busca empresa de engenharia especializada em projetos de alto padrão, em loteamentos perto da praia, com conhecimento em acabamentos de alto padrão, boa comunicação, imagem e organização de obra. Também um avatar bem específico, né? Quando você for fazer um anúncio nas redes sociais, por exemplo, você pode fazer especificado para pessoas que são arquitetos de certa região, né? Com certos hobbies, por exemplo, né? Baseado aí no tipo de clientes que eles possuem, né? Você pode fazer algo muito mais específico. Tá? Então aí alguns exemplos de avatar, gente, é algo que você tem que ir trabalhando, tem que ir pesquisando. Ideal você entrar em contato com pessoas que já têm essa definição de avatar bem estabelecida, como eu citei o exemplo do corretor de um loteamento. No caso do arquiteto, por exemplo, você pode entrar em contato com vários arquitetos do que você acredita que seja o seu nicho. No caso do síndico profissional também, você pode entrar em contato com alguns síndicos profissionais, entender melhor como é que são as expectativas dos condomínios que eles atuam, né? Qual que é a faixa de valores de reforma. Os prédios aqui na região costumam fazer reforma de 500 mil, de 1 milhão, ou são prédios que não têm tanto caixa, são prédios que costumam fazer reformas de 100, 200 mil reais. Enfim, importante que você esteja constantemente entendendo
qual que é o seu público e se você vai querer redirecionar esse alvo ou eventualmente mudar o seu alvo por uma exigência de mercado, tá bom? Isso muito vai influenciar a sua comunicação nas redes sociais, né? Seja o tipo de postagem, a forma de você apresentar o conteúdo, né? As prioridades que você vai apresentar, né? Que tipo de post você vai fazer, vão ser posts mais focados na qualidade, na exclusividade, no autoacabamento, ou serão posts mais focados no custo, na economia, né? Entenda seu público. Às vezes você está postando economia de obra numa obra de alto padrão que para aquele seu público importa, né? Economia ali, variou mais 5, menos 5%, às vezes para o seu público não importa, o que ele quer é prazo, o que ele quer é qualidade, o que ele quer é exclusividade, o que ele quer é um revestimento que veio da Itália e que só ele tem no Brasil. Às vezes é isso que ele procura. Então, foque no seu avatar, que isso vai influenciar muito a sua comunicação, principalmente nos meios digitais.